A seguir você assiste ao programa Manhattan Connection, com as discussões dos temas que foram destaques na semana. Oferecimento Avenue, sua vida financeira global e completa. E Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo o cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Líbano, bip, boom, Trump, walk and talk. São Paulo sem GPS, juros na linha. Boa noite, bem-vindos à nossa conexão com Diogo Mainardi em Veneza, Caio Blinder em São Paulo, Bruno Corano aqui na praça comigo. E teremos dois convidados, o Ciro Dias Reis, com o Caio em São Paulo, e Jorge Hargrave, pelo remoto também de Nova York. Vamos começar com o paulista Caio Blinder, que assistiu de perto o arranca-rabo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ele não foi lá para isso, não, mas ele teve esse prazer. Quem foi o mais trumpista nos insultos e o mais insultado? Não, mais insultado é fácil, foi a cadeira. Obviamente, isso aqui é a piada corrente. E eu estou traumatizado, com medo que tem que parafusar a cadeira aqui, porque esse estúdio é uma plataforma. Eu estou com medo que a cadeira parafusada é fundamental em São Paulo. Mas foi o triunfo total da política do entretenimento. É a vitória do trumpismo, aqui tivemos em São Paulo. O Datena é antigo, ele é analógico, e o Marçal, ele é digital. Mas no fim não tem política, tem isso. E nós temos que promover a cadeira. A cadeira foi muito vilipendiada no debate. Então, inclusive, agora está tendo uma exposição em São Paulo, como chama? É uma cadeira, na Galeria Luiza Estrina. É uma exposição de 54 cadeiras, porque é o momento de mostrar como a cadeira é um objeto nobre, que ela foi muito achincalhada no debate em São Paulo. Tem gente com senso de oportunidade. O Bruno, você é um paulistano com vergonha da sua cidade? Não, eu tenho orgulho de ser paulistano. Agora, em relação a como está indo essa corrida para a Prefeitura de São Paulo, está lamentável, né? Isso é vergonhoso. O que interessa é ver as propostas dos candidatos, isso a gente não tem visto. A atitude do Datena foi um desequilíbrio, independentemente dele ter sido bem provocado. O Pablo Marçal tem essa postura que, no fundo, ali não está se fazendo política, ele tem essa agenda de ficar gerando cortes e gerar conflitos, né? Então é uma pena. Nesse sentido, é uma vergonha. Quando tem que explicar aqui para um americano o que está acontecendo, é mais uma daquelas histórias que eu não consigo. É igual por que o Lula foi solto, por que o país está queimando, por que está tudo inundado. Eu falo, não consigo responder. Ô, paulistano Mainardi, vamos mudar de assunto. Não, só uma coisa, Bruno, vai ser mais difícil responder que depois dessa barulheira toda, foi eleito o prefeito do Centrão. Quer dizer, o candidato do Kassab ganhou. Tanto rumor. Bom, então vamos entrar na sua praia aí, Diogo, Xandão e Musk. Você está infeliz com qualquer resultado dessa briga dos dois? Os dois merecem cadeiradas? Bom, se eu pudesse dar a cadeirada, eu daria nos dois, sim, pessoalmente. No caso, o Musk mais ou menos arregou, né? Ele está se conformando à censura e às exigências autoritárias do Xandão, porque a essa altura já está prejudicando os negócios. Eu acho que ele não quer que isso se espalhe pelo resto do mundo, sobretudo. Então ele mais ou menos recuou. Vai fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, com a vitória da Kamala Harris. Ele está fazendo uma campanha aloprada pelo Trump. Com a vitória dela,
você vai ver que ele vai enfiar o rabo entre as pernas e vai pedir arrego também nos Estados Unidos. O Financial Times fez uma matéria curiosa outro dia, dizendo, um depoimento, na verdade, de um branco com origem na África do Sul, dizendo que os mais aloprados trumpistas são fruto do apartheid, né? O Musk, o Thiel, o Sachs, todos eles têm esse histórico branco, sul-africano, racista, ligado ao apartheid. O jogo já nos trouxe de volta para esse quintal com os devoradores de cães e gatos e as mentiras cada vez mais assustadoras. Em compensação, a Câmara está por cima nas pesquisas, juros e inflação estão por baixo, o PIB em alta, o crime em baixa. Faltam 43 dias para a eleição. Ô Caio, você acha que essa felicidade vai durar até quando? Eu estou pensando em convidar meu colega Diogo para abrir um instituto de pesquisas. Vai chamar, pode subir, pode descer, né? A gente nunca ia errar, pelo menos metade dos sócios ia acertar. Eu estou numa fase cautelosamente feliz. Eu acho que, de fato, a Câmara está mais ascendente. Além desse tsunami aí de pesquisas, uma que, inclusive, é do Financial Times, são as pesquisas qualitativas mostrando o seguinte, está diminuindo o gap, usando uma palavra chique, da confiança do eleitor em quem pode gerenciar melhor a economia. Isso, essa coisa do Trump, ele é visto como um bom gerente econômico e a economia melhora com ele. E agora, que é o ponto fraco da Câmara na percepção do eleitor. E isso está, de fato, diminuindo. É uma boa notícia para a Câmara. Tem 43 dias, ela tem que correr atrás do prejuízo. O prejuízo era o Biden candidato. Mas ela está, de fato, avançando. E a notícia que me deixa mais feliz é ver a incrível capacidade do Trump e dos seus asseclas de ajudarem a campanha da Câmara. Então, o que nós tivemos agora, nesses últimos dias, é o seguinte: o candidato a governador republicano na Carolina do Norte, surgiram vídeos sobre ele é um cara louco, ele é antissemita, é homofóbico, dizendo que ele se considera o quê? Um nazista negro. Sabe? Isso no mesmo dia em que o Trump vai num debate sobre antissemitismo e no qual o Trump se mostra como antissemita, dizendo que se ele perder a eleição, é culpa parcial dos judeus. Então, e o Trump, que apoia esse sujeito maluco, diz que ele é o Martin Luther King em asteroides. O que é importante, Carolina, é um dos 7 estados decisivos. E com esse sujeito criando esse tremendo estrago na campanha republicana, isso pode ajudar os democratas a vencerem na Carolina do Norte. E vencer na Carolina do Norte é um caminho essencial para o Trump vencer a eleição. Ele precisa ganhar Carolina e Pensilvânia. E Carolina indo para os democratas é uma coisa que vai reverter um pouco as expectativas, porque Carolina era visto, antes dessa campanha, como um estado já do lado republicano. A derrota desse cara é importante. E entre outras barbaridades, ele é um anti-gay, é um machista. Homofóbico e antissemita. Você vê, até pela postura. Agora, um dos prazeres dele, ele foi gravado, tem todos os documentos assistindo a sessões de pornô entre trans. O vício dele era ver transando. Então, o incrível é que isso é tudo muito bem documentado, os registros dele na loja de pornô, as declarações dele estão todas em vídeos. Agora, e esse é um dos estados, Lucas, mais evangélicos dos Estados Unidos. Imagine, o cara está num site pornô, e o estado é evangélico. Como que um eleitor evangélico vota nesse cara? Mas tudo bem, vota no Trump também. Mas esse é o caso, realmente é turbinado, né? O trumpismo, na hipocrisia trumpista turbinada esse cara. Chama Robinson. Caio, eu também fico animado com esse sucesso da Câmara, mas eu fico cada vez mais apreensivo, porque é impossível que ela perca essa eleição para o Trump. Ela não perde essa eleição. Mas também é impossível o Trump perder. Ele perde não só a liberdade, ele pode ir para a prisão, ou vai ficar preso lá na Flórida, ele vai perder uma fortuna em dinheiro,
porque aí todas as contas que ele ia anular, todos os processos que ele ia anular vão vigorar, então ele vai perder uma baba pagando advogado. Então, para ele não deixar, ele promove como ele promove essa história do cachorro e do gato, toda essa violência de imigrantes, ele vai manter isso e essa mentira que a eleição não é honesta, que a eleição vai ser roubada. Ele bate nessa tecla todo dia. Então, o resultado da eleição, ele não vai aceitar esse resultado. E aí vai acontecer aquele banho de sangue que ele prometeu. Às vezes ele fala a verdade. O Bruno, os juros baixaram pela primeira vez. O Trump diz que é marmelada democrata. E o Bruno, o que eu disse? Geleia do Trump? Que isso é geleia do Trump? Ou o que você diz? Ele está falando isso porque isso impacta no discurso dele de que a economia não estava bem, de que as coisas não estavam sendo bem conduzidas. Os juros abaixou justamente porque a inflação foi vencida. Com a inflação sob controle, os juros caindo estimula o mercado de capitais, estimula o consumo, volta a jogar oxigênio na economia, e isso é muito bom para os democratas. E aí só resta ele atacar e dizer que é marmelada, é isso, mas eu acho que não tem banco central mais independente do que o americano, em termos de quanta energia, interesse e força é exercida para tentar ter algum tipo de interferência. Ele é absolutamente independente, então de marmelada não teve nada. Posso só fazer um comentáriozinho sobre o que você falou, Lucas? Ele não conseguiu dar o golpe 4 anos atrás, quando era presidente da República. Agora não vai conseguir de jeito nenhum, porque não tem nem esse arsenal nas mãos. Eu acho que ele vai ter que aceitar, vai ser obrigado a aceitar a derrota. Escuta, quando ele tentou invadir o Capitólio, ele mobilizou um exército de malucos bem armados. Esse exército de malucos está lá pronto, armadíssimo, para começar a disparar na hora que o primeiro maluco que... Eles plantaram dezenas, mais de dezenas, de pessoas no processo eleitoral. O primeiro que chegar e disser, olha, na minha urna houve trampa, houve mutreta, começa o quebra-pau. Não vai começar, ele vai perder de lavada, não vai ter nem margem para isso. No próximo bloco, o Bruno vai nos contar sobre a alta dos juros do Brasil. O Caio e o Diogo vão para um buraco bem mais embaixo, com o bip do Bibi. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Não é Imprensa Maynard, que exagera pouco, e vai nos contar se entramos numa nova corrida armamentista com um digital genial e letal. Diga, Diogo. Não é uma nova corrida armamentista, porque a manobra, a operação antiterrorismo armada por Israel começou, no mínimo, 2 anos atrás. É uma operação complexíssima, que dependeu de um monte de fatores, até fortuitos, e tudo deu absolutamente certo. A ação antiterrorismo mais bem-sucedida da história, porque decapitou o Hezbollah, os caras estão batendo cabeça, porque além dos mortos, além dos feridos, eles não sabem mais como se comunicar. De fato, eu não sei se tem uma relação direta, mas 2 dias depois que eles destruíram os pagers, depois que destruíram os walkie-talkies, Israel foi lá e matou o terrorista responsável pelo atentado contra a embaixada americana em Beirute e todos os coronéis dele. Então, aparentemente, o Hezbollah está batendo cabeça neste momento. É ótimo aproveitar
essa dispersão total do grupo terrorista. E o que vai acontecer, sei lá, Israel vai ter que montar uma faixa de segurança ali na fronteira, sem guerra, uma faixa de segurança para se proteger da enorme quantidade de mísseis, foguetes que continuam sendo disparados contra o país. Caio, eu não sei se você vai concordar com o Diogo, eu acho que essa nova tecnologia aí, que eles descobriram um caminho que não existia antes. Você concorda com o que o Diogo disse? Não, essa tecnologia ela é mais sofisticada. Obviamente que ela é mais sofisticada. Ironicamente, o alvo desse ataque foram instrumentos tecnológicos obsoletos, como um pager. Mas Israel está sempre aprimorando essa guerra cibernética. Não vamos esquecer que há uns 15 anos Israel já tinha conseguido colocar um vírus numa usina de enriquecimento de urânio do Irã. Ou seja, Israel está aprimorando essas armas. O que tem é o seguinte, eu vou usar o clichê que está todo mundo usando. Não há dúvida que foi um triunfo operacional e de inteligência. Resta saber qual vai ser o ganho realmente estratégico. O Diogo já está cantando vitória. Eu não. Eu não estou cantando vitória ainda, porque não tem por que cantar vitória. O Hezbollah ainda tem 150 mil foguetes. Está difícil lançar. Israel teve ganhos importantes. Não pode ter euforia. Israel não está eufórico. Porque se tiver uma guerra, pode ser uma guerra longa e com várias frentes. E, por enquanto, eu acredito que é do interesse, inclusive, de Israel, do Hezbollah e do Irã, e, obviamente, do governo Biden, de que não haja uma escalada descontrolada. Então, pela lógica, a resposta do Hezbollah teria que ser calibrada, mas o Hezbollah foi humilhado. Ele foi humilhado e pode ter uma resposta porra louca, não sei. Foi bom para Israel. Eu acho que temos que ficar felizes. Eu acho absurdo o que está acontecendo em boa parte do mundo, que Israel está sendo denunciado. Como que você denuncia Israel por ter essa vitória contra o terrorismo? Discutindo se foi uma ação criminosa. Claro que se lamenta que morreram 2 crianças, mas isso é que se chama de um pequeno, desculpa o termo forte, um pequeno dano colateral. Foi um ataque cirúrgico. Como que você pode reclamar dessa ação? Israel está combatendo um grupo terrorista que atacou Israel. Israel não quer invadir o Líbano. Israel não quer tomar conta do Líbano. Israel não ocupa o Líbano. Quem atacou Israel foi Gaza. Mas aí você criou uma outra discussão. Não é, mas isso que você lê na imprensa internacional, editoriais de jornais como o Guardian, Israel. Por que você está atacando Israel nesse momento? Israel tem que ser saudado por esse triunfo contra um grupo terrorista. Só isso. Tenho dito. Isso é sua opinião, que não é compartilhada por todo mundo. Agora, o Diogo, lá da Ucrânia vem sinais de outra guerra mais convencional. Os ucranianos vão receber mísseis ocidentais que, segundo o Putin, isso representaria um ataque direto da OTAN contra a Rússia. E daí? E daí nada, ele não tem como responder a isso. Ele não pode declarar guerra contra a OTAN. Infelizmente, a OTAN não fez isso até agora, né? Criminosamente deixou os ucranianos à mercê dos mísseis e dos aviões russos, mas a coisa está se mexendo, e está se mexendo não graças aos mísseis ocidentais, mas sim aqueles fabricados pela própria Ucrânia. Na semana passada a gente viu essa ação maravilhosa de destruição de um dos maiores arsenais de mísseis da Rússia. Aparentemente o valor era de 500 milhões de dólares ali armazenados, um bunker à prova de armas nucleares. Os ucranianos foram lá e aparentemente, igual é o que se diz, com o novo míssil que eles próprios construíram, conseguiram detonar esse arsenal. A história que se ouve é que depois das eleições o Biden vai se sentir livre para finalmente apoiar como se deve essa ofensiva ucraniana e aí sim tentar negociar um acordo como que é o Zelensky, o tal do plano de paz do Zelensky, é exatamente isso, a garantia do Ocidente de que o Putin não vai poder atacar o país daquele momento em diante. Bom, Bruno, e os mísseis do Lula vão atingir quem? Estamos falando de juros. Vão atingir os mais pobres, os menos privilegiados, né? Não o aumento de juros nesse momento. O aumento de juros nesse momento é correto. É para
proteger a economia, tentar de alguma forma blindar ou conter esse desequilíbrio fiscal perante o mercado, controlar o câmbio. Isso é positivo. Mas a bomba do Lula é agora o excesso de gastos que já vinha vindo. Agora se fala em parafiscal, que são uma série de despesas que eles conseguem e querem fazer que não vai interferir, não vai ser contabilizado dentro da regra de responsabilidade fiscal. Esse conjunto é a combinação mais explosiva possível, mas que não vai surtir efeito imediato. A minha preocupação é que o Brasil está flertando com um possível comprometimento econômico com uma gravidade muito maior. É como foi no momento Dilma? Não diria que não, mas é muito ruim. Se a economia mundial der uma chacoalhada, o Brasil vai ter uma profunda crise. E mesmo se a economia mundial não chacoalhar, o Brasil não está bem, ele não tem feito a lição de casa, então as coisas só têm piorado, a expansão fiscal de gastos nunca foi tão grande. O nosso mundo está queimado, seco, inundado, imigrado e faminto. No próximo bloco, vamos conversar com 2 convidados que têm soluções econômicas e ambientais. O Jorge Hargrave, que é um ativista e investidor do clima, e Ciro Dias Reis, bombeiro de crises. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Manhattan Connection. Estamos de volta com nossos convidados. Jorge Hargrave é um dos organizadores da cúpula Brasil Climate Summit. É um evento anual organizado com a Universidade de Colômbia e conta com mais de 500 participantes. O outro convidado é o empresário de comunicações Ciro Dias Reis, que acaba de publicar o livro Te Vejo na Próxima Pandemia. Vamos começar pelo Jorge. Vocês estão bem-vindos e obrigado, Jorge. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês estão no 3º evento, é um evento importante, anual. Você tem exemplo de como os 2 anteriores trouxeram benefícios relevantes? Claro, Lucas. O evento Brasil Climate Summit nasceu há 3 anos atrás de uma inquietação de profissionais de São Paulo e também de estudantes de Colômbia em relação à imagem do Brasil no exterior no que tange ao tema de mudança do clima. Quando você está no exterior e fala desse tema, tipicamente aparecem os problemas, aparece o desmatamento da Amazônia, dos outros biomas, que obviamente são um enorme problema para a mudança do clima, mas que, na nossa visão, não são toda a história, né, sobre como é que o tema mudança do clima e Brasil se relaciona. A gente acredita, né, e tem muitos dados que mostram isso, que o Brasil pode ser um protagonista para oferecer soluções tecnológicas e de negócios que ajudem a combater a mudança do clima. E a gente criou esse fórum justamente para mostrar esse outro Brasil. A gente não nega a importância, a gravidade do desmatamento, e isso é muito bem debatido por outros especialistas. A gente criou esse fórum para falar das soluções. As soluções que o Brasil pode oferecer para o mundo para reduzir as emissões, não só do Brasil, mas das cadeias de valor de outros países. Nesse sentido, né, a gente vê uma evolução muito grande do evento, só pelo interesse dos investidores e do setor privado de fora no Brasil. Então, a gente começou há 3 anos com uma enorme dificuldade de chamar investidores, de chamar o setor privado norte-americano e global para o evento. E esse ano, acho que a gente chegou onde a gente queria, né? A gente criou uma massa crítica de investidores, setor privado, sociedade civil, interessados em ouvir essa outra parte do Brasil, que é a parte que pode
oferecer soluções para o mundo, que pode gerar negócios, que pode gerar empregos. E a gente teve mais de 450 inscritos, cerca de 300 participantes, dos maiores, todos os grandes bancos globais, JP Morgan, Merrill Lynch, investidores como BlackRock, grandes investidores institucionais, eles estavam todos aqui no evento, grandes empresas como Intel, Google e as demais gigantes norte-americanas estavam presentes e gastaram um dia inteiro num evento que falava só sobre como o Brasil pode se conectar melhor ao mundo para oferecer essas soluções climáticas para ajudar a descarbonização global. O Ciro, velho amigo nosso aqui da Conexão, você cuida das imagens de várias empresas, você ouviu o Jorge e você nos diz, investir no verde é bom e necessário? Essa é uma proposta que as empresas brasileiras se animam? Ou animam as empresas brasileiras? Olá, Lucas, Bruno, e obrigado pelo convite. Indo ao ponto que você menciona, sim, eu acho que é inevitável e isso faz parte das exigências que os chamados stakeholders, de uma maneira geral, fazem em relação às grandes empresas. Então, evoluir nesse sentido, por exemplo, na compra de créditos de carbono, onde o Brasil é potencialmente um grande celeiro, digamos assim, esse movimento é bastante significativo. É um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. Você tem outros exemplos de empresas brasileiras que se beneficiaram dessas reuniões aqui em Nova York? Para mim, bom, assim, acho que a gente não consegue, pelo evento, a gente não consegue traquear os impactos empresa a empresa, né? Mas o que eu posso falar, dando um pouco exemplo do que aconteceu aqui no evento. Para além de uma plenária, né, onde cabiam 450 pessoas, a gente teve eventos paralelos menores, onde empresas e startups, procurando por investidores, tiveram a oportunidade de ter sessões, né, pequenas, para 20, 30 pessoas, e se apresentar como alternativa de investimento. Então, a gente espera que investimentos saiam dessas rodadas de conversas temáticas e setoriais que a gente teve. E, para além disso, a gente teve um serviço de matchmaking. Então, a gente tinha uma empresa que a gente contratou especializada em fazer conexões um a um entre empresas brasileiras, empresas norte-americanas ou empresas globais, e a gente promoveu mais de 160 encontros entre stakeholders dos dois países. Então, empresas que elas declararam, eu quero conhecer o tipo de investidor A, B ou C, e os investidores a mesma coisa, eu quero conhecer esse tipo de oportunidade. E a gente conseguiu conectá-los. A gente acredita que, né, esse é o nosso trabalho, prover essa plataforma para que as empresas brasileiras que provêm soluções para uma economia de baixo carbono possam se conectar com as cadeias de suprimento e as cadeias de investimento globais. Bruno, você entra na conversa, você pode perguntar o que você quiser para o Jorge ou para o Ciro. Jorge, eu tenho uma dúvida. A gente sabe que os problemas climáticos têm uma dependência absoluta da integração e do envolvimento do poder público. Eu não sei se faz parte da agenda do evento, se vocês tiveram a oportunidade de trazer membros do governo brasileiro, se era uma intenção e como vocês estão conseguindo fazer essa comunicação com eles. Não só no Brasil, mas em todos os países, né, essa transição para uma economia de baixo carbono é uma transição paradigmática. Né? A gente está na beira de uma revolução verde, né, que deve mudar todas as formas de produção e consumo. Então, sim, políticas públicas, obviamente, têm um papel importante e todo ano a gente tenta trazer algumas pessoas do governo. Né? Esse é um fórum de discussão do setor privado, então sempre a grande maioria são de stakeholders privados, sejam eles empresas ou investidores, mas o governo também faz parte. Esse ano
A gente teve a Luciana Costa, que é a pessoa que cuida da transição energética dentro do BNDES, que é um dos maiores financiadores de energia renovável do mundo e um pioneiro. A gente teve o Jorge Viana, que é presidente da Apex, que é a agência que promove o Brasil no exterior. E a gente teve o embaixador André Correia do Lago, que é o chefe das negociações climáticas brasileiras. Então, eles passaram um pouco a perspectiva do que o governo está fazendo, né, quais são as políticas públicas, quais são as novidades, qual é a direção, que serve, obviamente, como base para todas as discussões posteriores. Ô, Ciro, você quer entrar na conversa com o Jorge? Quero sim. Você perguntou para o Jorge que exemplos concretos. Eu acho que essa semana mesmo a gente tem um caso bem emblemático, uma startup brasileira chamada Mombac, que negocia créditos de carbono, já negociou créditos de carbono com o Google, com a Microsoft agora. Ou seja, há de fato muita possibilidade de negócios olhando a partir do Brasil, do empreendedorismo brasileiro. Agora, o que sempre falta no Brasil, e isso em várias esferas, é uma articulação mais ampla, né? O que o Jorge menciona aqui no evento de Nova York, que é um entendimento de que é necessário juntar esforços, pensar juntos para dar passos mais largos à frente. E isso é o que sempre falta no Brasil em diversas áreas, né? Nós temos uma série de empresas, iniciativas no Brasil que são o estado da arte, mas que são pouco conhecidas lá fora. Então, sempre, no meu entender, falta uma articulação, mesmo no ambiente empresarial, e, se possível, sempre somando esforços com o governo. Nem sempre isso é possível, mas só lembrar que outros países fazem muito bem essa divulgação das suas realizações. Lembrar exemplos como o Café da Colômbia, ou o Peru, que nos últimos anos conseguiu vender a ideia de uma culinária sofisticada. Hoje os restaurantes peruanos no mundo todo são bastante procurados. Então, eu acho que, resumindo, a gente explora pouco todo o nosso potencial em várias áreas e trabalha de uma maneira menos estratégica no exterior do que poderia. O que ele acabou de falar é exatamente a nossa missão aqui. O nosso diagnóstico é exatamente esse. O diagnóstico de que o Brasil tem muito a oferecer, mas não consegue comunicar isso e não consegue se conectar também né, como país, né, como um hall de soluções com as necessidades do mundo, né? Então, falta essa conexão. O Brasil hoje tem a percepção que, por a gente ser grande, a gente se conecta pouco com o mundo e não tem a capacidade de dialogar e oferecer de uma forma mais estruturada as soluções que a gente tem para oferecer. Eu tenho feito um paralelo com o turismo. O Brasil tem um potencial turismo enorme, né? Todo mundo sabe, é lindo, praias, montanhas, parques, mas a gente, no turismo mundial, é um país que tem uma participação muito pequena. E a gente quer evitar que, nessa questão, né, da economia de baixo carbono, aconteça a mesma coisa. Um potencial inicial enorme, mas que a gente não consiga virar uma referência e não consiga transformar isso, né, em emprego, em renda, em negócios que possam trazer desenvolvimento para o país. Bom, Jorge, o Brasil tem um problema de credibilidade também, né? Vocês falam de imagem, não é secundário nesse caso. O que eu leio aqui na imprensa italiana é que o Pantanal pegou fogo, talvez a gente perca o Pantanal, o Brasil está devastado pelas chamas, então há uma série de problemas, assim como no turismo. O turismo não funciona porque o Brasil tem muito problema, porque se mata muito, porque a gente sabe que tem uma enorme quantidade de problemas. Quantas soluções? Eu li uma notícia curiosa nesta semana, de que Three Mile Island, o cenário do maior acidente nuclear dos Estados Unidos, foi reativada para fornecer energia apenas à Microsoft, por causa da inteligência artificial. Então, eu não entendo nada do assunto, mas
vendo de fora, o que parece é que as soluções ainda são as do século passado, né? A gente ainda está caminhando lentamente, muito lentamente, demais lentamente nessa área. Acho que são dois pontos, né? Você falou, existem problemas estruturais no Brasil que atrapalham essa agenda, né? O Custo Brasil é uma agenda estrutural e a imagem, né, lá fora é afetada por diversas coisas. Agora, o nosso foco aqui é muito, assim, dado o que existe, né, existem outras organizações focadas em trabalhar o ambiente de negócios, o ambiente interno. A nossa visão é que, mesmo dado esses desafios, ainda tem uma peça nesse quebra-cabeça, que é como é que você trabalha essa conexão com o mundo exterior. E essa é a parte que a gente está tentando fazer, a gente tem uma percepção, né? Existem, hoje em dia, como muitas tecnologias estão mudando, e os padrões tecnológicos do futuro estão sendo decididos em fóruns em que o Brasil é muito pouco ativo, né? Então, tem fóruns privados que determinam a rota do combustível sustentável de aviação vai ser assim, vai ser assado, quais são, o que conta, o que não conta, e a nossa percepção é que o Brasil está pouco presente nesses fóruns, e a gente está tentando levar de uma forma mais organizada, né, o setor privado do Brasil lá para fora para participar de forma mais ativa e defender esses interesses, né, que existe uma discussão que é técnica, mas também existe uma discussão geopolítica, de interesses econômicos por trás. Caio, você está aí com o Ciro, que está com um novo livro. Vamos falar sobre esse novo livro e deixar o Ciro fazer as considerações dele sobre essas respostas. Ocupar agora o ambiente, né? O meio ambiente. O Ciro é nosso grande amigo, né? Eu vou funcionar como teu assessor de imprensa aqui. Eu li o livro, são 18 capítulos. Você é, por natureza, uma pessoa otimista. Mas depois de ler o livro, eu não consigo ser otimista sobre o Brasil. Porque seu livro é um receituário. Qual a receita? Na verdade... Mostra o livro. Pô, o assessor de imprensa, esquece de mostrar o livro? Aqui. Mas, na verdade, o livro ele embute algum otimismo. Por quê? Porque se o nome do livro é Te Vejo na Próxima Pandemia, que pode parecer meio tenebroso, o subtítulo é O que aprender com crises e riscos potenciais. Ou seja, vamos fazer do limão uma limonada, né? Então, eu digo que ele também é um livro otimista no sentido de que podemos fazer melhor das próximas vezes. E é isso que eu tento mostrar em vários desses episódios. Então, focalizando, por exemplo, a atitude do prefeito Michael Bloomberg, de Nova York, quando do furacão Sandy, e como ele preparou bem a cidade, como ele teve essa preocupação de criar um processo preventivo para que a cidade sofresse, o impacto era inevitável, mas para que ela sofresse o mínimo possível. E além de outros casos, por exemplo relativos à própria pandemia no Brasil. O Brasil tem 2,5% da população mundial, mas no Brasil morreram 10% de todas as vítimas pela Covid. Então essa disparidade mostra o seguinte, tem um gap, quer dizer, houve uma não houve uma preocupação necessária com a prevenção e o combate à pandemia no Brasil, e os números são muito expressivos nesse sentido. Ou seja, da próxima vez temos que fazer melhor. Se alguém tivesse lido o que o Michael Bloomberg fez na época do furacão em Nova York, teria ajudado nas enchentes no Rio Grande do Sul, não? Mas com certeza, o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, e isso está no livro, ele tinha um diagnóstico de desastres naturais entre 2010 e 2021. Tinha um levantamento com centenas de casos, mapeamentos de regiões específicas. Então, não estou aqui criticando o governo, mas o diagnóstico estava ali. Talvez não tenha havido uma movimentação rápida no sentido de preparar essas regiões para o que poderia acontecer. E o desastre veio, e ele veio em áreas onde o diagnóstico do próprio governo do estado já tinha mostrado que era possível acontecer. Jorge Graves, Ciro Dias Reis, muito obrigado a vocês. Jorge, dá um abraço no Thomas Trebado. Legal. E nós
Nós voltamos no próximo bloco com mais histórias de uma das semanas mais bizarras deste ano do Dragão Laranja. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Manhattan Connection. Voltamos com 2 tiros do Trump em 2 meses, um na orelha e outro que não aconteceu. O seu guru, Philip Roth, o escritor, disse que o país, esse aqui, é o país do Berserk. O que significa? E você concorda com essa sacada do Philip Roth? Claro que eu concordo, porque ele é meu guru, né? Senão eu não poderia concordar. Mas e tem uma segunda palavra na frase dele, que é indigenous, que é uma coisa muito peculiar americana. E o brasileiro seria assim, você pirar. Essa capacidade que está enraizada nos americanos de simplesmente pirar, e mais grave, pirar de forma violenta. A frase está num dos grandes livros dele, uns livros históricos, que é a Pastoral Americana, para a trilogia dele sobre história americana, e que se passa no final dos anos 60, momento de distúrbios, momento disruptivo, e no caso a violência naquele período da personagem, que é a filha do personagem principal, ela se torna uma terrorista mais de esquerda. E hoje nós estamos vendo, claro, esses atentados, mas existe muito mais, ele pode vir da esquerda ou pela direita, mas é uma coisa, como eu disse, uma capacidade enraizada da sociedade americana de pirar. E isso nós estamos vendo isso nessa fase do trumpismo. Eu não vou nem discutir os detalhes, que ironicamente o suspeito desse segundo atentado contra o Trump, que tem um nome parecido com o do Roth, ele chama Roth, é quase só tem um a mais, essa que é a grande ironia, ele tem um manifesto de vida totalmente desconexo. Embora ele apoie a Ucrânia contra a Rússia, ele é um cara pirado. Sabe? Você tentar atribuir muita política, ideologia política a esses personagens é complicado. E o que o Trump fez, a primeira atitude dele não foi de estadista, foi culpar os democratas pelo atentado. Como ele já tinha feito contra a Kamala no debate, acusando a candidata democrata de ser responsável pelo tiro, que ele disse que foi na cabeça e foi na orelha. Então, a irresponsabilidade dele, ele também está pirado, como a sociedade, e o Trump é a corporificação da piração suprema americana hoje em dia. Esses atentados contra o Trump, de fato, aconteceram num período de 2 meses, o que é surpreendente, mas isso não é inédito. O Ford sofreu 2 em 17 dias e os 2 acertaram nele. 4 presidentes foram assassinados. O Trump fica furioso até quando perde essa competição, que teve outros candidatos e outros presidentes que foram mais baleados do que ele. Mas eu não sei se ele tira algum proveito dessa crise. Não tira. As pesquisas mostram que ele não tira, né, Lucas? Ele não tirou até agora. E lembrando também, em 68, na campanha presidencial, houve um candidato, sim, que morreu, vítima de atentado, que foi o Bob Kennedy, né? Ele era candidato como Trump. E ele foi assassinado. Então, nesse ponto também tem, infelizmente, essa lembrança histórica. O ponto que faz sentido é o seguinte: todos esses assassinos, quase todos eles, eram pessoas realmente piradas. Claro. Quem tentou matar o Ford eram 2 mulheres, a gente não sabia por que elas estavam querendo matar o Ford. Ou do É o Taxi Driver, né? O caso do Reagan. Taxi Driver é isso aí. Também o Reagan. Que atirou no Reagan em 81. Taxi Driver é exatamente isso. O cara tenta matar um candidato e depois vai matar os cafetões. Bruno, vamos para uma outra bizarrice. A conferência que teve mais destaque essa semana na imprensa americana não foi a nossa sobre o Brasil. Foi uma conferência nacional sobre ratos em Nova York. Milhares de pessoas estão reunidas aqui querendo descobrir como ficar livre desses bichinhos
de forma politicamente correta. É uma questão tão significativa, é tão importante para Nova York isso? Essa pauta é boa, né? Nova York briga com os ratos desde a sua fundação. Tem registros lá de trás que isso já era um problema. Com o aumento da quantidade de pessoas, prédios, aumento de esgoto e aumento, logicamente, de comida, a cidade, há décadas, isso é um tema importante. O destaque agora é que o atual prefeito de Nova York, ele diz isso publicamente, ele odeia os ratos. Ele fala que para ele é um horror. E, de fato, embora os turistas adorem, isso fica para os brasileiros, embora os turistas adorem Nova York, a grande verdade é que se eles andarem pelas ruas e prestarem atenção, passa um rato para cá, outro para lá com muita frequência. É um problema muito sério, porque tem correlação com higiene, especialmente com os restaurantes e locais que manipulam comida. Eu não sei se você lembra, há mais ou menos um ano atrás, a prefeitura abriu um processo de seleção para contratar um expert para liderar um gabinete de combate aos ratos. Contrataram essa pessoa por $155 mil de salário anual e eles seguem tentando encontrar maneiras, porque no meio dessa história toda ainda tem entidades que contestam. Falam, vocês não podem sair pondo veneno para todo lado, porque isso não é uma maneira ética. Então, essa é a polêmica do momento. Algumas formas funcionaram. Eu não sei se você vê onde você mora, você vê rato saindo, correndo de um lado para outro. Não. Na minha casa, por sinal, apareceu um Mickey essa semana. Dentro? Foi um horror. Mas já apareceu, foi lá um cara tapar buraco. Mas na rua tem poucos ratos, porque eles criaram, uma das soluções que esse cara de $155 mil trouxe, foram dessas caixas de lixo. Containers. Fechados, pesadões. Isso aí, nas ruas do Village, a não ser na porta de restaurantes, quando eles ainda põem lixo. Aqui em Nova York eles têm aquele espécie de porão que eles vão jogando os sacos de lixo ali. Ali você vê o rato, mas fora disso é muito difícil hoje ver. E no metrô você vê rato correndo para corrida de rato. Né? Agora, o que a gente mais vê são memes ou reels no Instagram de pessoas que têm que trabalhar embaixo da terra, né? Na parte de inspeção de esgoto, essas coisas, e eles realmente ficam cheios, estilo a imagem do Rambo no filme, no primeiro Rambo, que ele anda lá por baixo e um monte de rato sobe nele. É bem aquilo, terrível. Ô, Diogo, duas notícias relevantes, mais para a nossa audiência que aprecia drogas. Isso aqui é para os nossos drogados. A maconha é do bem. Não sou eu quem digo isso, não. Quem diz o ex-presidente, quer dizer, o presidente que renunciou, Nixon, que criou a guerra contra as drogas nos anos 70. Vários comentários dos debates sobre a guerra foram gravados, e nessa gravação dele ele disse que a maconha não devia entrar na lista das drogas perigosas. A outra notícia relevante essa semana é... Você já cheirou coca, Diogo? Eu? Infelizmente, eu não consigo tratar desse assunto com grande leveza, Lucas, porque eu tive um irmão viciado em álcool e drogas, ele provavelmente morreu por causa disso, e ele me fez experimentar todas as drogas dos 14 aos 16 anos, mais ou menos. Eu abominei todas elas, tentei toda a minha vida tentei convencê-lo a largar o vício e não consegui. Quando você diz para mim que a maconha é do bem, eu não consigo, de fato, por questões familiares, pessoais, afetivas, ver a coisa desse jeito. Mas a maconha, na verdade, hoje está legalizada em vários estados. Nova York você entra em qualquer loja, tem umas lojas tão bonitas, parece até loja da Apple. Mas Aqui não é legalizado, mas é como se fosse também. Todo mundo fuma na rua, não tem nenhum tipo de repressão, mas é uma droga estupidificante que provoca um monte de efeitos sociais também danosos.
rende dinheiro para o Estado, sem dúvida nenhuma. Rende, mas o Pablo Escobar poderia dizer isso também, droga é rentável. Mas aqui não só a forma, não é o fumo que é o que você mais vê. Fumo você vê para todo lado. Agora é a droga industrializada. Vem em containers muito bonitos, caixas, né, que são para você dormir. Outros, tem vários medicamentos que eles acham que podem ser curados com a maconha. Mas a outra história vem da sua Itália e do seu jornal favorito, o New York Times, que os italianos estavam usando cocaína no século XVI, que é um negócio fantástico. Como é que você levava essa cocaína da Bolívia? Eu acho que era folha de coca, né? Porque que eu saiba, a coisa está sintetizada, se transformou em cocaína no século XIX só. E foram os alemães que depois fizeram a festa, né? Tá ali para a Alemanha, a Áustria. A gente tem as histórias de Sigmund Freud, a gente tem os nazistas que tomavam droga, não só anfetamina, mas também cocaína. Mas os italianos eu acho que mascavam, porque é um negócio milenar na América do Sul. Navegador italiano é o que havia. Os espanhóis já taxavam, já cobravam imposto da produção de folha de coca na América do Sul no século XVI. Está explicado. Agora, em matéria de histórias bizarras, nesse momento há 2 estupradores e abusadores sexuais estão de volta nos tribunais americanos. Um é o Sean Combs Diddy, que é um dos maiores músicos, produtores, e durante anos abusou de dezenas de homens e mulheres e menores em orgias que envolviam drogas durante dias. Os produtores usam a expressão abusador em série para ele. E o outro é o produtor de cinema, também abusador em série, Weinstein, que voltou para o tribunal essa semana com mais uma acusadora. Agora são 80 mulheres. Tem uma foto incrível, tem quadradinho, 80 mulheres, fotos de 3x4, abusadas por ele. Agora, o fato mais estranho de todos, em caso, vem da cidade de Avignon, na França, de onde 7 papas reinaram durante décadas. Lá em Avignon, um camarada chamado Dominique Pellicot, de 71 anos, confessou que durante 10 anos drogou e estuprou a própria mulher e convidava homens, foram 50, para participar do abuso. Estão todos no tribunal, lá em Avignon. O acusado não só assumiu a culpa, como acha que os outros parceiros do abuso devem ser absolvidos, porque ele e a mulher, isso é a mentira que ele conta, ele dizia para os estupradores que era um jogo sexual que ele fazia com ela. Ela gostava de fingir que está dormindo e ser estupradas. A Melania Trump também está lançando um livro sobre a vida dela, defendendo o trabalho dela como modelo e, inclusive, sua pose nua dentro do avião presidencial, uma bela mulher e uma bela foto. Muito obrigado, Jorge Argrave, Ciro Dias Reis, pela companhia. Até as próximas bizarrices da nossa conexão na próxima semana. Mas antes disso, vocês ficam com a Fabi e seus cristais fósseis e meteoritos. E você tem uma entrevista também depois do... E eu também vou bater um papo com o Will da Avenue. Obrigado, até a próxima. Obrigada, Lucas. Oi, Caio, Bruno, galera do Manhattan Connection. Hoje eu vou trazer vocês para conhecer uma loja Astro West, que tem minerais, cristais e até meteoritos. Para quem gosta de cristal, essa loja é mágica, mas não é só isso, não. Meteoritos também tem. Já assistiram o filme Mega? Pois é,
Este é o dente verdadeiro do Megalodon. Olha esse fóssil. Eu tô aqui com o Mark, que é o dono da loja, e vai contar um pouquinho da loja pra gente. Mark, thanks for having us here. My pleasure, please. You were telling me there's some Brazilian pieces. Yes, actually we have a blue topaz here from Virgin Belagua, Brazil, and a quartz and rutile from the south of Brazil. Ai, que lindo. And how much is each piece? To give you an idea, this one is about 45,000. Wow. And this one is about 65,000. 45 mil, 65 mil dólares. Gente, eu amei aquele ali, ó. Meninos do Manhattan Connection já sabem o que dá no meu aniversário. Esse aquamarine brasileiro, $500 mil. Mais uma brasileira de Minas Gerais, claro, $120 mil essa tumarine. Agora, para essas peças especiais, você precisa marcar um horário com o Mark para vir aqui visitar. E aqui com essas joias lindas eu me despeço de vocês. O Astro West fica pertinho do Museu de História Natural aqui no Upper West Side. Will, seja muito bem-vindo. Que pena que você não pôde estar aqui presente. Ainda ontem a gente almoçou, para quem não sabe, aqui em Nova York. Will em Miami, eu em Nova York, mas ele estava visitando a cidade. Uma pena que você não pôde ficar para a gente gravar no estúdio. Ainda assim, não vamos perder a oportunidade. E eu queria começar propondo uma pauta bem informal. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco mal dos BDRs. Não sei se você concorda, eu acho que já pode começar por aí, eventualmente você pode discordar de mim, é claro. Exato. Não, Bruno, é um prazer ter almoçado contigo e, na verdade, foi de propósito, queria ter mais uma justificativa aí para ir para Nova York, é gravar aí no estúdio contigo, né? Então fica para a próxima. Cara, sobre os BDRs, né, foi uma tentativa assim, de tentar tropicalizar o mercado internacional, mas que não dá muito certo, né? Para quem não sabe, o BDR é um Brazilian Depositary Receipt, nada mais é do que um recibo de uma ação. Ele não funciona como uma ação, mas ele representa a variação de uma ação na Bolsa Brasileira. Só que ele tem várias deficiências, né? Meio que não é tanto uma jabuticaba, porque até você tem algo parecido aqui nos Estados Unidos, em de algumas companhias que são listadas também aqui nos Estados Unidos, mas que têm suas ações e são originárias de outros países. O problema do BDR é que assim, a liquidez do mercado brasileiro é muito menor, a quantidade de ativos que você tem disponível também em termos de BDRs, né? Você tem alguns ativos, esses BDRs listados na Bolsa Brasileira, mas a quantidade é muito menor. Então, para você montar uma carteira realmente diversificada, você não tem algumas alternativas, ou a liquidez é baixa. E o principal problema deles, a meu ver, é que assim, você não foge do risco da jurisdição, né? No final do dia, o teu dinheiro ainda está no Brasil e em real, né? Ainda sobre o BDR, eu acho que esse é o aspecto interessante da Avenue, né? Que ela permite que os brasileiros possam abrir uma conta em dólar e comprar diretamente as ações, porque você já explicou isso, né? Mas em última análise, o BDR nada mais é do que você comprar uma ação que está no mercado, por exemplo, americano, só que no Brasil, só que não é propriamente ação, é um recibo, como você explicou. Já através da conta na Avenue, os brasileiros podem comprar a ação diretamente aqui no mercado americano, tem a proteção da moeda, né, da jurisdição, do dólar, e tem todo o resto dos benefícios que contrapõem ao que você falou, ou seja, liquidez, mais mercado, mais produto, mais ações. Você complementaria algo em relação a isso? Que eu acabei, a minha pergunta é quase que a explicação. Não, com certeza. O lance a questão dos BDRs é que a gente bate muito na tecla na Avenue de dar acesso a uma vida financeira global, né? A nossa vida já se globalizou na nossa forma de consumo, nas nossas viagens, no nosso telefone, muita coisa, e a vida financeira agora é um passo e começa a ser globalizada, né? Por que não investir nas maiores empresas do mundo, né? Os chineses fazem isso, os turcos fazem isso, os argentinos até também fazem isso, né? Por que os brasileiros não podem também
investir nos Estados Unidos e também ter uma conta em dólar e usar isso quando quer que for viajar, né? Então essa é a ideia de uma vida financeira global. E o BDR não ajuda muito nesse sentido, assim, né? Você fica até... você, de novo, continua com o risco da jurisdição. O Brasil tem mais dias de feriado na Bolsa, então tem dia que a Bolsa nos Estados Unidos está aberta e o teu BDR não está negociando no Brasil e você não consegue fazer nada. Se você for olhar os BDRs, um banco faz isso, né? Ele compra a ação nos Estados Unidos e ele emite esse recibo no Brasil. Ele não faz isso de graça, né? Obviamente que tem custo nisso, né? Então também tem uma questão de custo aí que não é desprezível na questão dos BDRs. Concordo 100% com as suas observações. Agora, o grande acontecimento da semana foi a queda dos juros aqui nos Estados Unidos. Era algo que a gente já esperava, mas eu não esperava que viria 0,5, 0,50. Eu achei que ficaria em 0,25. E mais do que isso, o próprio discurso e a própria imprensa já fala que virão mais 0,5 na próxima, o que eu também achei positivo, mas não esperava uma movimentação tão rápida, porque para subir os juros, o Fed foi tão conservador e tão gradual, eu imaginava que para trazer para baixo ele também iria conduzir dessa forma. O que você achou? Pois é, para quem está nos assistindo, né? Por que isso, primeiro, é importante até, né? Dar um passo atrás. Cara, é muito relevante. O juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? E o juro americano dá preço para a moeda americana, que é o dólar, que é só a moeda mais importante do mundo, reserva de valor global, usada em todas as transações de exportação e importação do mundo e por aí vai. Então, por isso que é muito importante. Fora que quando os Estados Unidos define os juros, né, o juro americano ele é uma referência para o juro global. Se o juro americano cai, abre espaço para eventualmente cair no Brasil. Bem verdade que não foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o contrário, subiu, né, no Brasil pelos motivos aí pontuais internos, tá? Mas agora, de fato, o Fed, eu diria que surpreendeu menos, porque nas últimas 2 semanas aumentou bastante a aposta, aquela de que não pode vir 0,5%, o Fed pode começar mais agressivo para depois tirar o pé, tá? Ou seja, para depois desacelerar. Conforme tu bem comentou, quando a inflação rasgou, o Fed ficou, que a gente chama no mercado, behind the curve. O Fed demorou para se mexer, então, e se mexeu tarde. Ele fez uma aposta de que a inflação era transitória, que iria passar, e ela não passou. E aí ele teve que correr para subir juros depois, mas ele começou devagar, né? E agora ele quer fazer o contrário, ele não quer correr o risco de eventualmente jogar a economia numa recessão, porque o Fed tem um mandato duplo: controlar a inflação, está controlada aparentemente. Agora, o emprego, se continuar com uma política monetária restritiva, juro alto, apertando a economia, talvez o mercado de trabalho comece a arrefecer demais, desemprego aumenta e entra em recessão. Então, para se precaver disso, ele botou 0,5% agora. Surpreendeu alguns, é verdade, eu também estava na ponta do que acreditava que existia espaço ainda para 0,25 e ser mais gradual. Mas do que meu entendimento é que, assim, a partir de agora abre espaço para ele eventualmente ter essa gradualidade. Fala-se em mais 50 bips até o final do ano. Então você pode fazer 2 de 25, né, nas próximas reuniões em novembro e dezembro, ou simplesmente vir com meio na próxima também, né, o que de fato seria um pouco mais agressivo, mas também você dá já meio que resolve a questão, né? Se vai baixar, já baixa logo e já deixa entrar isso na economia e surtir efeito. Acho que vai depender, assim, se a inflação continuar caminhando para onde ela está, dá espaço para cortar meio na próxima. Maravilha. Muitíssimo obrigado pelo papo, sempre um prazer te receber e vou torcer para a gente se reencontrar o quanto antes. É isso aí, Bruno, é um prazer falar com todos vocês. Abraço. Obrigado.